projeto blockchain que já foi um dos fortes candidatos lá no ciclo de 2021 aos gloriosos Ethereum Killers, as blockchains que desbancariam a rede Ethereum, porém falharam miseravelmente. Mas agora a gente tá vendo que nesse ciclo atual ela foi uma das fortes que caminharam muito bem nesse ciclo em termos de valorização e até mesmo do seu produto que passou por um pivoteamento. Por isso que hoje vamos entender de maneira completa sobre o projeto da Near. É isso mesmo, família. Hoje vamos falar sobre a Near Protocol, um projeto que ganhou os holofotes nesse ciclo que a gente está vivendo. Se aproveita de grandes narrativas, principalmente aquela grandiosa de inteligência artificial. E a gente vai entender de maneira completa tudo isso. Então já prepara o bloco de notas, porque vai vir muita informação de qualidade e bora de conteúdo. Então bora lá, família. Near Protocol, projeto que se destacou bastante nesse ciclo que a gente tá vivendo. Quando a gente fala de valorização, cara, da mínima que ela chegou lá para meados de 2023, abaixo de $1, ela entregou ainda em 2024 uma valorização de quase 10 vezes, atingindo ali quase $9. Então realmente o desempenho que ela entregou foi absurdo. Chamou a atenção de diversos investidores. E hoje muitos já consideram uma das gigantes blue chips do mercado. Por isso que a gente vai entender o que ela faz, o que ela traz e por que ela chama tanta atenção. Porque nessa época de 2021, ela estava numa narrativa que era muito grande, que era a narrativa de Ethereum Killers, que é aquelas blockchains de primeira camada, que traz uma escalabilidade diferente e iria desbancar a rede Ethereum. Todas falharam miseravelmente. Uma ou outra sobreviveu e a Solana, por exemplo, trouxe um destaque que hoje ela é a única que eu consideraria uma Ethereum Killer. Mas ainda assim, quando a gente fala de números, cara, a gente vê que a Ethereum também sobressai em diversos outros aspectos. Então a Near saiu dessa narrativa. Agora ela tá atingindo outra com outros produtos e por isso que a gente vai entender tudo. O produto principal da Near, que é conhecido, é o seu blockchain. Então a maioria das pessoas, dos investidores do mercado cripto, conhece a Near pela sua blockchain. Só que a blockchain da Near, por mais que muitos não utilizam, ela está apresentando movimentações interessantes. E é uma blockchain que traz uma facilidade para o usuário, porque o mundo cripto é muito complexo, família. Então a gente instalar uma MetaMask, entender o que é um endereço, entender o que é um contrato inteligente, tem suas complexidades. A Near anda sendo uma blockchain que quer facilitar essas coisas. Então, de cara, você já se identifica com ela porque ela não tem aqueles endereços de diversos números. Pode até ter por detrás. Porém, quando a gente chega lá, a gente tem um nome semelhante a um domínio ENS, como ficou conhecido. Então, a gente tem endereços nomeados, a gente pode colocar o nosso e-mail e até mesmo a maneira que a gente armazena a nossa palavra-chave é diferente. Então, por isso que a Near, hoje a gente está vendo um produto muito mais voltado aos usuários do que diretamente a um usuário blockchain, um usuário do mundo cripto. Então, é um produto que está aí para atingir uma massa. E que isso só é possível por conta da tecnologia de abstração de conta da própria Near. Então, sempre quando você ler abstração de conta, ou até mesmo ouvir falar sobre a Caution Abstraction, é esse feito da gente facilitar o acesso ao usuário ao universo blockchain. Então, aquele exemplo que a gente deu, por exemplo, da Near, a gente ter uma conta nomeada em vez daquele endereço complexo do universo EVM, cara, já é uma atitude da gente abstrair essa informação para o usuário. Então, as tecnologias da Near traz essa questão ali de nomear endereços, entre outros que até auxiliam no mundo interoperável blockchain com a sua rede MPC. Então, esse é mais uma ferramenta de outras que a Near tem. Uma ferramenta de construção web da Near que está atraindo uma demanda bem interessante por desenvolvedores criarem aplicações para usuários do mercado cripto, ou até mesmo para os desenvolvedores criar aplicações, não necessariamente para os usuários do mercado cripto, mas utilizando as tecnologias que o mercado cripto proporciona, como NFTs, entre outros aspectos. E além, galera, essa ferramenta também recompensa os desenvolvedores para construir na Near. Então isso é um braço que chama atenção muito forte, mas de desenvolvimento. Ferramenta de indexação e gerenciamento de dados que outros projetos de PIN, por exemplo, está trazendo exclusivamente, e na rede Near já tem essa ferramenta embutida. E por último, não menos importante, a gente tem a ferramenta de Data Viability, semelhante a uma Celestia da vida, ou seja, eu criei minha blockchain, porém eu não quero
custear um armazenamento de dados, que a gente sabe que isso custa muito para uma blockchain. Eu posso utilizar o produto da NEAR, onde eu pago ela para eu conseguir armazenar os dados da minha blockchain. É um produto que vem crescendo bastante a demanda, principalmente dessas novas blockchains que estão surgindo, e a NEAR está com um produto em evidência. E por último, não menos importante, eu acredito até um dos que mais chamou a atenção, que é o produto de inteligência artificial da NEAR. Então ela consegue oferecer um produto para desenvolvimento, onde ela quer atingir diversas atuações do ramo de inteligência artificial, na parte de infraestrutura, modelo de inteligência e até mesmo construção de aplicação. Então, todo esse compilado trouxe um sucesso atual da NEAR que não é à toa. Com tudo isso e ainda para acrescentar, ela também é uma blockchain extremamente capitalizada. Lá em 2021, que foi o último ciclo de alta que a gente teve, e ela já ganhou destaque, ela já conseguiu arrecadar grana pra caramba. Vamos lá, 160 milhões de dólares. E ainda acabando o ciclo de alta lá de 2021, já falando aqui, ó, de abril de 2022, início do bear market, ela ainda também conseguiu arrecadar muita grana, 350 milhões de dólares. E ela nem tinha entregado tantos produtos como esses, até mesmo de inteligência artificial e data viability na época nem existiam. Mas então beleza, ferramentas fortes trouxeram uma evolução do produto da NEAR. Ela já arrecadou bastante grana, porém ainda foi lá no ciclo de 2021. Esse ciclo que a gente está vivenciando, ela ainda não arrecadou uma grana. Porém, em números a gente está vendo uma movimentação acontecer. Mas será que realmente essa entrega de algumas ferramentinhas foi o que definiu a mudança de paradigma em cima da NEAR? Porque para falar a realidade, até mesmo se a gente for comparar ali no universo DeFi, poucas vezes a gente tem que utilizar a NEAR. Então, o que está tracionando esse ecossistema? Então, aprofundando nessa atividade, a NEAR, quando a gente avalia o número de endereços ativos diariamente, ou seja, carteiras ativas diariamente dentro do ecossistema, cara, pegando só a NEAR, avaliando, até meados ali de setembro de 2023, ela é uma blockchain que não tinha nem movimentação. E eu estou comparando aqui com Solana, Ethereum, BNB Chain e Arbitrum, porque são as maiores, mais faladas e mais utilizadas. Então a gente consegue ter um parâmetro bom. Então depois de setembro de 2023, mais ou menos, cara, ela ganhou diversas vezes de player como a Solana, BNB Chain, Arbitrum, Ethereum, em número de endereços ativos diariamente. Agora, quando a gente pega o número de transações diárias que ocorre dentro do blockchain, aí sim mudou um pouquinho, porque a Solana começou a apresentar movimentações absurdas e sempre apresentou. Porém, mesmo assim, NEAR ganhou de players como a BNB, Arbitrum, Ethereum em número de transações diárias. Então, esse negócio da NEAR, cara, é absurdo em movimentação. Porque quando a gente para olhar o dinheiro movimentado dentro da blockchain, aí voltamos para os patamares esperados. Ethereum a primeira, Solana a segunda, BNB Chain a terceira, Arbitrum a quarta e a NEAR perdendo muito, com 200 milhões de dólares do seu TVL, enquanto a próxima, que é a Arbitrum, que a gente está utilizando de comparação, já tem ali quase 3 bilhões de dólares de TVL. Que é o total de dinheiro que tem dentro da blockchain. E aprofundando ainda mais, é que lá naquela época foi onde veio a implementação do sistema BOSS, Blockchain Operation System, que basicamente é onde integrou aquelas ferramentas que eu demonstrei para vocês, de abstração de conta, de facilidade para o desenvolvedor estar construindo ali aplicações web. Então foi lá naquela época que a gente viu a implementação desse sistema, porém ainda não bate com a data de setembro, porque lá para abril, junho, a gente já estava vendo a integração desse sistema BOSS. E com isso vem a demanda por desenvolvimento e novos usuários. Se a gente tem a integração de um sistema que de fato facilitou a vida do desenvolvedor e do novo usuário, aí acontece, família. Então a gente tem duas aplicações que tracionaram bastante e que bate com a época que a gente estava tentando vasculhar, porque o BOSS foi implementado ali para meados de abril, maio, junho, e depois a explosão de novos endereços e também de transações diárias dentro do ecossistema é lá para meados de setembro. Então a gente tem a primeira aplicação, que é o Sweet Economy, é basicamente uma aplicação voltada para o público fitness, onde você andando, caminhando, se movimentando, vai receber recompensas. E foi voltado o desenvolvimento não só para usuário do mercado cripto, mas para novos usuários também. Então, em número de novos usuários, essa aplicação tracionou. E outra aplicação que tracionou muito forte foi a KaiKai. Essa aplicação, família, foi uma construção junto com a NEAR e a Cosme AI, que é uma empresa de inteligência artificial. Juntos, elas queriam já construir uma ferramenta para melhorar taxa de pagamento, entre outros aspectos. No final das contas, saiu um produto de meio de pagamento, onde a gente tem a própria stablecoin e ganhou muita tração lá no mercado asiático, o que trouxe esses números pra gente. Então, se a gente for pegar na época específica, depois do lançamento da KaiKai Now, que é esse produto que eu tô demonstrando aqui pra vocês, cara, olha o crescimento
absurdo que a gente vê de endereços ativos diariamente e também de novos endereços dentro do ecossistema. Então, depois de entendido tudo isso, família, quando a gente para analisar o token especificamente, de benefício que o token se aproveita de todo esse crescimento do ecossistema, infelizmente não tem. Então a gente vê a explosão de atividade do ecossistema acontecer. Então, novos usuários, endereços ativos, transações diárias foi lá em cima, por conta das duas aplicações como a gente conheceu. Só que, se a atividade começou lá para meados de setembro, o token começou a explodir em outubro. Só parou em março de 2024, uma alta de quase 1000% de valorização. Porém, demanda do token NIR em termos de usabilidade dentro do ecossistema que trouxe essa atividade muito grande, não teve. Então, sim, essa atividade aqui de valorização do ativo NIR é inteiramente especulativo, por conta dessa atividade que estava acontecendo dentro do ecossistema. Comparando com uma Arbitrum da vida, ela tem muito capital dentro dela, porém a atividade da Arbitrum estava menor do que da NIR. Só que a NIR precisa de demanda de capital, ou seja, entrada de liquidez dentro do ecossistema para a gente ver de fato o token NIR se aproveitar diretamente de um crescimento, coisa que agora não está acontecendo. O que acaba confluindo um pouquinho também até mesmo com a inflação do token da NIR. Se ela foi criada e lançada lá para meados de 2021, naquele ciclo a gente não tinha modelos tão favoráveis economicamente de token. Então a inflação dela vai até meados de 2031. Então a gente tem que acompanhar. Porque o token NIR, cara, ele tem uma demanda muito grande por conta do seu ecossistema, mas ele não está se aproveitando de nada desse crescimento. Então vamos lá, família, no resumo da obra. NIR Protocol passou por mudanças definitivas na sua sobrevivência dentro do mercado cripto. Sair de uma Ethereum Killer para uma blockchain hoje que vai atrair demanda de novos desenvolvedores, demanda de desenvolvedores no mercado cripto, demanda de novos usuários, produtos de data viability. Então tudo isso foi positivo inteiramente para o ecossistema da NIR. Se não fosse isso, talvez a gente nem estava discutindo sobre NIR hoje. E fruto de tudo essa mudança foi as duas aplicações que trouxeram explosões na atividade dentro do ecossistema da NIR, coisa que a gente nunca viu antes na história do ecossistema da NIR, o que refletiu também no preço do token. Então foi uma alta especulativa por conta da atividade, mas não dá para negar que a NIR hoje se encontra nas maiores narrativas que a gente vê do mercado cripto. Inteligência artificial, infraestrutura de rede de primeira camada, se destacando ao extremo. Porém, a gente tem que deixar muito bem pontuado aqui. Essas duas aplicações estão dominando a atividade dentro do ecossistema da NIR. O TVL da NIR está lá embaixo. Então, a usabilidade que a gente está vendo dessas aplicações partem de usuários que não necessariamente são do universo cripto. Porque os usuários do universo cripto, eles têm outro tipo de movimentação muito mais financeira. Então, a gente vê as blockchains que se destacam para usuários do mercado cripto, a gente vê o TVL crescendo gradativamente, explodindo de dinheiro lá dentro. Coisa que na NIR não está acontecendo. E esse crescimento vem desde o ano passado, como a gente vem vendo. Isso quando eu falo na atividade. Então, a NIR Protocol, ela é um player muito forte se destacando hoje dentro das maiores narrativas. Eu tenho NIR carteira e não tenho problema em ter ali carteira e visualizo uma valorização muito forte para ela. Porém, a gente tem que prestar muito bem atenção em como vai continuar essa atividade. Duas aplicações que, se acontece algum problema, ou até mesmo se elas saem dentro do blockchain da NIR, possivelmente a gente volta a ver a NIR como uma blockchain fantasma. Mas basicamente é isso, família. Então espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixa o like, ajuda demais a incentivar o nosso trabalho. E também comente aqui embaixo outro projeto que você quer uma investigação dos insalubres para entender como é que funciona. Mas de qualquer forma é isso, família. Um forte abraço para você. Falou!